Olá! Você conhece os vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Neste espaço, no programa Mandato em Pauta da TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, você vai saber um pouco mais sobre os trabalhos dos parlamentares na Casa Legislativa aqui do centro do estado. Neste programa, estamos recebendo o vereador Forte do PP, ele que está em seu 4º mandato e tem uma pauta voltada para as minorias. Vereador, obrigada pela sua presença, é muito legal sempre conversar com o senhor, contar com a sua presença aqui na TV Câmara, para fazer também uma prestação de contas do seu mandato para a comunidade. Acho importante esse espaço que vocês aqui da TV Câmara tiveram essa brilhante ideia para as pessoas nos conhecer um pouco mais e ver o que a gente está fazendo. Evidentemente que a TV Câmara tem tido um alcance importante na cidade. As pessoas comentam que assistem, que nos assistiram, que assistem a sessão. Esses dias, era 1h pouco da noite, uma senhora estava mandando uma mensagem que estava assistindo a TV Câmara, então, parabéns pelo trabalho e isso é muito importante, as pessoas interagirem conosco. O senhor que faz parte dessa história também, né? Eu sou um dos idealizadores, junto com a equipe de servidores aqui da casa, para que o canal da TV Câmara pudesse ser aberto, que as pessoas todos tivessem acesso, né? Uns anos atrás, era poucas pessoas que tinham, porque o canal era canal fechado. Então, eu estou muito feliz. Esse tempo que eu tive fora, eu estava assistindo a TV Câmara, sempre voltava da faculdade e assistia. Acho muito interessante esse espaço. Quero começar lhe perguntando qual a diferença do vereador Forte, que começou lá em 2005, para o vereador de agora, de 2025, né? Enquanto parlamentar, o que mudou, o que evoluiu, ou é o mesmo parlamentar de lá de trás? Na realidade, quando tu é novo em idade e novo no parlamento, a tua expectativa de trabalho é uma, depois tu vai vendo que a realidade pode ser um pouco diferente do que tu imaginava, né? Mas a energia, a vontade de trabalhar é a mesma. Hoje a dinâmica das redes sociais hoje influencia muito, foi muito importante esse contato com as pessoas através das redes sociais, da TV Câmara, um canal aberto, importante, né? A transparência, as pessoas veem o que a gente está fazendo, tu atender às necessidades das pessoas, né? Então, quando a gente é muito jovem e é o primeiro mandato, tu quer resolver todos os problemas, depois tu vai ver que tem coisas que não dependem da gente, e agora maduro um pouco mais, né? Mais cauteloso, as coisas está fluindo com melhor qualidade. Então, eu estou muito feliz. Fiquei 8 anos fora da Câmara, então, quando a gente volta, muitas coisas mudou. Eu trabalhei muito pela saúde, então a própria legislação da saúde mudou muito, mas as necessidades são as mesmas. As pessoas têm dificuldade de acesso à medicação, à consulta, a exames, a diagnóstico, à internação hospitalar. Então, mudou-se algumas coisas, mas as necessidades são as mesmas. A gente precisa evoluir junto com as questões sociais. Então, o poder público é muito devagar nesse sentido. A influência social, os movimentos sociais é muito mutante, né? E o poder público é mais devagar quanto a essas questões, com essa atenção específica dessa pauta da saúde, principalmente, né? Algumas coisas pode esperar, mas saúde não pode esperar. E nesse hiato aí de 8 anos que o senhor ficou fora, como o senhor colocou, o senhor cursou o curso de Direito, né? Isso também lhe qualifica mais para propor leis, para legislar? Eu acho muito importante, né? Eu comecei estudando, quando eu ainda era vereador na época, tive que interromper, porque a prioridade era colocar os filhos na faculdade. Eu tenho uma empresa no ramo de bicicleta, que eu trabalho há muito tempo, faz 38 anos a loja. E então eu retornei aos estudos, pude pedalar, pude sair, curtir a vida, mas não fiquei desatento quanto às questões políticas e as questões sociais que envolvem o nosso município, tanto que isso me despertou o retorno novamente, porque algumas pautas eu entendi que a comunidade não estava sendo contemplada. Então, agora com a nossa vinda para cá, nesses meses de mandato, a gente conseguiu já fazer algumas coisas que impactou direto na vida das pessoas. E aí que o senhor se aproxima das minorias, como eu lhe apresentei no início, então,
Por que eu chamei de minorias? Né? Porque o senhor está com uma pauta muito voltada para o direito das mulheres, para o direito das pessoas com deficiência, para o direito das pessoas idosas. Então, o senhor está propondo políticas públicas para essas áreas, né? Para grupos que até então não são muito olhados, né? Então, é aí, por isso que o senhor retorna para o parlamento? Exatamente, eu voltei porque uma demanda nos procurava, a demanda nos procurou, as pessoas com as suas necessidades nos procuravam. O senhor tem que voltar, no seu tempo era assim, quando o senhor estava na saúde as coisas andavam. Né? E aí isso me despertou o interesse de retornar aqui. E a gente veio com esse objetivo para cuidar de pessoas, né? Cuidar daqueles que mais precisam, aqueles que não foram assistidos pelo poder público. E junto com as demandas das minorias, a gente tem conseguido alguns avanços importantes. E durante o nosso mandato pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer para melhorar a qualidade de vida das pessoas, criança, adolescente, autista, deficiente e idosos. E o público feminino também, dentro de algumas pautas específicas, né, que é a saúde da mulher, saúde física e mental, e o empreendedorismo feminino, que é uma das coisas que me chama muita atenção, que hoje a economia é voltada e a engrenagem gira em torno das empreendedoras femininas, né? E mesmo assim sofre alguns preconceitos na hora de tu fazer financiamento no banco, na hora de tu dizer que tu é empresário. Então a gente precisa ter um olhar especial para o empreendedorismo feminino, que é o que impulsiona a nossa grande economia, tanto no micro quanto no macro. Então, de várias atividades econômicas, as mulheres têm muita força e muita presença, mas não são notadas. Então a gente precisa dar um olhar especial, principalmente para as mulheres. Nesse sentido, é importante que se crie políticas públicas para que as mulheres possam sair também da informalidade, porque muitas das mulheres empreendedoras trabalham de maneira informal, né, vereador? Dentro do direito, eu trabalho na parte previdenciária, né? Então, dentro do direito, eu advogo nessa questão previdenciária. Então, a gente faz um planejamento previdenciário para que as pessoas possam, quando chegar numa determinada faixa etária da vida, ter a segurança social, que é através da contribuição. Então, eu trabalho muito com essa pauta, que elas possam contribuir para a segurança jurídica e social delas. Né? Muitas estão na informalidade porque não sabem como encaminhar, a burocracia é muito grande. Então, a gente precisa fomentar essas políticas para que elas possam ter acesso. E quanto mais estiver na formalidade, isso dá uma segurança muito importante para a sua base familiar, para sua segurança futura, presente, né? Daqui a pouco está trabalhando em formalidade, adoece, fica sem uma assistência. Então, isso é muito complicado e a maioria das pessoas não tem acesso à informação. Então, a gente está trabalhando muito com essa questão de ajudar a esclarecer as dúvidas e desburocratizar essa parte para que as pessoas possam ter acesso a financiamento, as empresas possam fluir da melhor maneira possível. O senhor tem um projeto que foi aprovado, que eu considero um projeto muito sensível da sua parte, que determina que mulheres que perderam o bebê na maternidade ou o bebê nasceu morto tenham leitos separados, né, daquelas outras mulheres que estão ali com seu bebê. Da onde surge essa demanda, vereador, e como é que o senhor chega nesse projeto de lei, né, para propor esse projeto de lei que foi aprovado em plenário e que eu considero muito importante, né, e muito refinado, eu diria assim, né, porque é uma situação específica que o senhor teve o olhar para a mulher. Na realidade, na nossa família, a gente tem um público importante de mulheres, né? A grande maioria da nossa família são mulheres e a gente tem muitas amizades aqui em Santa Maria, e eu pude identificar essa parte sensível tendo acompanhado alguns fatos concretos sobre isso, e é muito doloroso para a mulher, que ela cria toda a expectativa da gestação, planeja o ambiente onde a criança vai crescer, onde vai estar seus primeiros dias. Então, isso cria dentro da cabeça dela aquela coisa boa que é a da luz. Então, quando acontece um fato desse, que acontece de perder o bebê ou a criança nasce morto, é muito doloroso.
Então, tem que ter um olhar especial da saúde mental, da saúde física, e a gente não pode deixar no mesmo ambiente, porque uma mãe está ali sofrendo o luto e a outra comemorando, que também não tem culpa, né? Ela está ali na coisa, mas a gente precisa tirar esse ambiente para que ela possa ser acolhida, tem todo um acompanhamento psicológico de acolhimento e tem que ser lá no leito mesmo, quando acontece isso, tem que cuidar, já tem que ter os primeiros cuidados ali, até para evitar uma depressão futura, né? É muito complicado. E aí eu tive esse olhar e a gente está conversando com os hospitais para que tenham um leito separado, né? Isso não vai acontecer com frequência, evidentemente, mas acontece. Então, quando acontecer isso, é que essas mães podem ser acolhidas. Eu tive uma mãe testemunhando que trocou de plantão dentro de um hospital aqui na cidade. A enfermeira também não tem culpa, ou a técnica de enfermagem, não sei quem é o profissional de saúde, que a mãe estava lá, sem o bebê, e ela chegou, já trouxeram o seu bebê para amamentar? Ela disse, não, infelizmente eu perdi o bebê. Então, esse tipo de coisa a gente precisa evitar para cuidar da saúde mental num todo. E foi muito bom. Quando eu divulguei esse projeto de lei, vocês precisam ver a quantidade de testemunho que a gente teve das pessoas que passaram por isso e feliz que a gente criou esse projeto para cuidar delas, né? Então, precisamos ter um olhar atento para esse público feminino. O senhor citou da importância da saúde mental, né? Ainda mais no contexto que a gente vive atualmente. Que políticas públicas o senhor pretende propor nessa área? Eu agora protocolei na Câmara de Vereadores um projeto para prevenção da depressão, né? Então, o projeto é Viver Sempre, né? Evidentemente que hoje, se tu pegar a sociedade num todo, está muito confusa as coisas. E eu nasci, me criei, nunca tinha ouvido a palavra ansiedade e depressão. Mas de um tempo, uns anos para trás, aqui a gente tem acompanhado, um número tem sido muito importante nisso, e as pessoas ficam sem acesso aos profissionais da saúde que possam cuidar. Às vezes é o ambiente, às vezes é o trabalho, às vezes é o convívio, às vezes é problema econômico, às vezes problema familiar, sabe? Então, de várias problemas que possam atingir as pessoas, a gente precisa ter um atendimento de qualidade para identificar, tratar e fazer com que a pessoa volte a ter qualidade de vida. Então, nós vamos trabalhar muito com essa conscientização de que viver vale mais a pena do que sofrer. Mas as pessoas, às vezes, sofrem calado, quieto, sem ter um suporte, um apoio que possa, muitas vezes, tirar a pessoa dessa situação que ela vive. Então, nosso objetivo é cuidar das pessoas como um todo, e a saúde mental, tu tem que estar bem, tem que estar feliz. E para estar feliz, tem vários fatores que envolvem isso. Às vezes espiritual, às vezes material, às vezes físico, às vezes autoestima. A gente precisa, o poder público, criar ambiente para isso. Nós temos áreas de lazer melhores, que tu possa ter acesso aos serviços que tu necessita com mais agilidade, para que a gente possa ter um convívio mental salutar e que as pessoas possam estar felizes. A saúde mental que ainda é tabu, né, na sociedade. Quando se fala em depressão, às vezes as pessoas não sabem muito bem como lidar com uma pessoa com depressão, mas acredito que, tendo o diagnóstico, a pessoa aceitando o tratamento, né, as coisas podem ser mais fáceis, né, tanto para a vida daquela pessoa quanto para as que convivem com ela. Exatamente. A gente observou isso nos serviços que o município presta hoje, né? A gente tem os CAPs, as pessoas não têm muito acesso a alguns atendimentos específicos, e hoje atinge todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso, né? Então, tem que dar uma atenção muito especial sobre isso. A gente precisa fazer com que as coisas aconteçam com mais agilidade. A gente tem que perceber isso, principalmente no ambiente de trabalho, na família, né? Para que a gente possa dar uma resposta mais rápido, né? Para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Dentro da questão da saúde mental, hoje nós temos
outra, vamos dizer assim, ferramenta que nos ajuda e nos atrapalha também, que é a internet, né? Hoje existe muita comparação nas redes sociais, existem muitos os haters que são chamados, que de alguma forma ou de outra vão no perfil das pessoas só para tocar na ferida, para dizer você é feio, você é bonito, enfim. E aí o senhor propõe o projeto do cyberbullying, né? Institui o programa de prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying no âmbito do município de Santa Maria. Fale um pouquinho mais sobre esse projeto. Esse é um projeto que agora, recentemente, a gente protocolou aqui na Câmara justamente sobre isso. Eu tenho filhos jovens, eu tenho netos criança, né? Já estou com 53 anos de idade. E a gente viu que a tendência social via internet não tem mais o que retornar. Agora é um avanço, só que precisa controlar essas questões, né, do convívio social que as pessoas possam ter. Às vezes tu publica uma coisa, tu vai ali, as pessoas te detonam, né? Tem crime dentro da internet que tem que ser controlado, né? Tu tem o direito de falar o que tu quer, tu pode te expressar, mas as pessoas precisam ter respeito umas pelas outras, né? E a legislação é bem tranquila quanto isso. O nosso trabalho mais é o trabalho de informação, conscientização, trabalhar nas escolas, trabalhar com os jovens, com os adolescentes, inclusive com as pessoas de mais idade também, né? Porque essa questão ela não tem idade, né? A gente tem visto que um público mais velho tem acessado muito as redes sociais também. Mas existem legislações, tem crime, né? Qualquer coisa, ofensa, enfim, apelido. Isso não é legal. E a gente vai trabalhar muito isso nas escolas agora, nesse segundo semestre que está por vir aí, a gente vai trabalhar muito essa questão aí. É importante ressaltar que a internet não é terra de ninguém, né? Não é uma terra sem dono, né? Mas às vezes o estrago é tão grande que leva as pessoas a cometer alguns atos muito severos. Então a gente precisa cuidar disso aí. Respeito. O respeito é a base de tudo. Vereador, o senhor falou que tem netos, que tem filhos, adolescentes, enfim. O senhor acredita que é importante os pais ou então os responsáveis supervisionarem esse acesso das crianças, adolescentes à internet? Não acho tão importante como é responsabilidade do pai cuidar. Quem tem que cuidar dos filhos são os pais. O poder público ele tem que, de certa forma, dar uma gerenciada nos conteúdos, enfim, dentro de lei, conscientização. Mas quem tem que cuidar dos filhos são os pais. Os pais são os responsáveis. Isso está na Constituição, isso é legal, é o pai que é o responsável. E muitas vezes eu deixo muito solto. E a liberdade na internet é muito perigoso quanto na vida real, né? Tu tá livre, muitas coisas acontecem e às vezes as crianças são imaturas, não têm a maturidade, muito crime acontece, muito abuso acontece isso, porque sempre tem um malfeitor, que eu chamo assim, para o outro lado, que tu não sabe quem é. Às vezes está disfarçado de um personagem, está disfarçado de um jovem, está disfarçado de alguma coisa que atrai as crianças. Então é muito importante os pais acompanhar o que as crianças e os jovens estão assistindo, com quem está se relacionando. Eu faço isso com muita frequência. Vereador, vou mudar a pauta um pouquinho para as pessoas com autismo, né? O senhor tem 2 projetos de lei aqui, que eu tenho a minha colinha aqui. 3 projetos. 3 projetos. Então, vamos começar com o das escolas, né? Prioridade na matrícula para os alunos com espectro autista, próximo do local da sua casa e também do local do trabalho dos pais, que é essa novidade que o senhor traz, não é? Isso. A legislação já permite que ele seja matriculado próximo da casa, né? Muitas vezes a Secretaria do Estado e a Secretaria do Município não cumprem, mas já eles têm prioridade, e principalmente se tem mais do que um filho. O que a gente trouxe de novidade na legislação é próximo do trabalho, porque a criança com módulo ou grau, conforme a nomenclatura que estão usando agora para tratar o autista, a criança pode ter uma crise. E o pai trabalha, um exemplo, nós estamos aqui no centro da cidade, eu moro na norte, e eu estou trabalhando lá na região sul, e a criança lá na norte, até eu vir, dá mais ou menos 25, 30 minutos, né? Então, isso pode criar um desconforto para a criança e também para o profissional. Às vezes, a pessoa, né, dentro da turma, pode acontecer e acontece muito. Então, estando próximo, se ele ter preferência de matricular lá naquela escola próxima, que ele chega mais rápido, ele vai ter essa preferência. Isso é muito importante, as pessoas gostaram muito
dessa lei que vai ter validade a partir do ano que vem, e vai ser uma novidade, e nós vamos fiscalizar isso, né, junto com as famílias atípicas sobre isso. Achei muito importante, né, porque daí tu está próximo da mãe ou do pai para dar assistência rápida para a criança, para que ele possa não ter problemas sérios. Tem outro projeto que desobriga o uso do uniforme, né, para as crianças, adolescentes, enfim, com espectro autista. Isso. Por quê, vereador? Vamos explicar para quem está nos assistindo. Porque é o seguinte, olha só, a criança que é autista, ela é muito seletista. Então, eu não posso botar uma cor vermelha de uma criança que ela não se adaptou ao vermelho. Ela gosta do azul, gosta do roxo, gosta do amarelo. Então, e o meu uniforme é vermelho. A criança não vai estar confortável, ela tem a questão da textura, ela tem a questão do tecido, da cor, isso, né? Essa questão sensorial é muito importante. Então, a gente desobriga desde que esteja identificado, porque ela tem a identidadezinha, ela tem o cordão, né? E não é para tratar as crianças diferente, porque a inclusão social é o fator mais importante que a gente milita dentro da área do autismo. Mas é para que a criança possa se sentir confortável no seu desenvolvimento ali, até uma certa idade, depois ele, junto com as terapias, ele vai melhorando, né? Mas quanto ele não se adaptar, não pode obrigar. E é importante, porque isso é para o público e para o privado, porque algumas escolas que a gente é a favor do uniforme, evidentemente, mas que essa criança possa ser tratada da maneira que ela achar melhor. E isso é bem legal, vai ser bem bom. As famílias gostaram muito disso, e então estou muito feliz com esse projeto também. E o outro projeto é que desobriga a criança a entrar em alguns ambientes que ela possa portar o seu objeto, utensílio e o seu alimento, né? Vou ser bem clássico, bem pontual. Os cinemas, hoje é só permitido consumir o produto deles, certo? E a criança quer se alimentar dentro da sessão do cinema, fica 1 ou 2 horas, 1h30, 3 horas às vezes. Então, ela não quer a embalagem de papel, ela acostuma com o potezinho dela. Ela tem os seus utensílios que eles gostam. E ela pode portar isso dentro de alguns setores público e privado também. Quer ir no shopping e dentro da praça de alimentação e quer levar o alimento dela, ela pode levar. Hoje não é permitido levar alimentos de fora para consumir em alguns ambientes. Esse vai ser, claro, a criança identificada, tem todo esse aspecto, e a gente vai começar agora, a partir desse ano, trabalhar com as lojas, as praças de alimentação, cinemas sobre isso. Vai ser bem legal também. As famílias adoraram essa lei também. E o nosso maior objetivo é que o centro de referência venha a se efetivar na prática, né? Porque não dá para tolerar um município do tamanho de Santa Maria, é o único município do estado do Rio Grande do Sul de tamanho porte médio grande, a cidade que não tem um centro de referência. Não tem como entender isso, uma referência que é Santa Maria, com as universidades que a gente tem, e ninguém teve esse olhar para cuidar dos autistas. Ninguém teve, passou prefeitos, e isso é uma pauta que a gente tem cobrado do nosso prefeito Rodrigo Décio, e tem que sair esse ano ainda, ou pelo menos iniciar, né? A gente tem cobrado muito isso, e vai sair. Vai sair, a gente vai fazer um trabalho bem legal, e a gente precisa cuidar melhor, principalmente das mães que têm dificuldades hoje de locomoção. Hoje tu leva uma criança em formigueiro, não tem fundamento. Sair de madrugada, a criança não consegue ficar 2 ou 3 horas dentro de um veículo fechado, com mais gente, a criança tendo um desconforto. E a gente sabe, dependendo do grau ou módulo do autista, ele não vai conseguir ficar. E, às vezes, as mães não têm como pagar um veículo ou gasolina para ir em outro município. Isso não dá para tolerar. Isso não dá para a gente, no tempo que a gente está, nas condições que tem a cidade, de fazer com que as pessoas ainda aconteça isso com a vida das pessoas. Então, não dá para a gente admitir isso. Nós vamos cobrar da prefeitura isso, e essa é uma bandeira que eu não abro mão. Vereador, recentemente a Câmara aprovou um financiamento, né, o maior financiamento dos últimos 25 anos, se não me engano, que, segundo o prefeito, está previsto dentro desse orçamento que vai vir para o município a construção desse centro de autismo. Inclusive, nosso grupo de apoio, de base do governo aqui, condicionou isso.
certo? Então é bom a gente dizer, a gente condicionou que parte desse recurso vai ser para atender o centro de referência, como o Guarani Atlântico nosso lá, que a gente precisa ter atividades numa região que tem deficiências de espaço muito grande. A gente precisa de área de lazer para cuidar das pessoas, mas o centro de referência a gente condicionou a esse financiamento para que possa sair. O projeto está pronto lá, a secretária Liana está de parabéns, que está agilizando todos os projetos, mas se passou quantos anos aí e não aconteceu? Então, a gente precisa, tem coisas que é prioridade na cidade, e cuidar das pessoas tem que ser prioridade. Vereador, o senhor falou no início do programa que uma das suas pautas também é a saúde, né? E o senhor faz parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que recentemente criou uma subcomissão, do qual o senhor faz parte, para tratar da tuberculose, do avanço da tuberculose aqui em Santa Maria. O que o senhor espera desse grupo? Enfim, o que se pretende fazer? Nós vamos trabalhar muito com a conscientização das pessoas, certo? O número hoje de pessoas com tuberculose é muito alto. Só que as pessoas não recolhem, não fazem o exame. Pessoas com tosse prolongada, com alguns sintomas de que de noite soa, e mesmo em dias frios, precisa ter um olhar. A gente precisa estar dentro das unidades de saúde conscientizando que é necessário ter o diagnóstico, para que não possa passar para os outros, transmitir para os outros, porque é muito fácil a transmissão, né? Um ambiente fechado, uma tosse, um respiro mais alto, um espirro, isso larga no ar muitas bactérias da tuberculose. E a enfermeira veio aqui, deu uma palestra praticamente sobre isso, foi muito importante, e a comissão vai ter um papel importante para ajudar a conscientizar. A gente precisa ter o diagnóstico, porque ela tem cura, se tratado ela corretamente, ela tem cura, e o espaço de cura é curto, não é um tratamento prolongado, e a gente tem que cuidar. Tuberculose e hanseníase também, que é coisa que tu não se vê no dia a dia as pessoas falar, mas está muito alto o número de pessoas aqui na cidade. Umas têm tuberculose e não sabe, e acaba transmitindo sem saber. Então, o grau de transmissão é muito alto, a gente precisa cuidar disso. Vereador, estamos quase acabando aqui o nosso mandato em pauta, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os próximos meses, então, até o fim do ano, o que o senhor pretende desenvolver, que pautas o senhor vai defender, enfim. Na realidade, essas pautas que a gente debateu aqui são importantes. Eu tenho algumas coisas que eu quero trazer agora a gente vai trazer para a gente discutir aqui na Câmara sobre a questão do cuidado da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade que está com um aspecto não muito legal. Eu não gosto dessa parte que está feia, está suja, certo? Eu acho que a gente precisa cuidar do ambiente que a gente mora. Parece que o santamarense não absorve isso de amor pela cidade, pela sua região. Tu vai em algumas áreas da cidade, as pessoas largam o lixo, descartam de forma irregular, sai dirigindo, estão tomando uma cerveja, tira a lata para lá de fora. Isso é um absurdo. Nós precisamos cuidar da nossa cidade. Aí tu vai na cidade, vamos dar um exemplo aqui, tu vai em Santa Cruz, tudo organizadinho, tudo limpinho, tá, mas por que é diferente aqui? Tu vai aqui na Quarta Colônia, tudo organizadinho, tu planta uma flor, fica ali, as pessoas cuidam. Aqui tu planta uma flor, o pessoal arranca no mesmo dia. Tu vai colocar uma árvore, o pessoal arranca fora. Então é um absurdo. Tu pega a nova perimetral ali, o que descarta de lixo irregular, chega os caminhonete largando. Tchê, será que o cara não entende que a cidade é dele? Não é do prefeito, não é dos vereadores, é a nossa casa que Deus nos deu para morar. E a gente não coloca isso na cabeça que precisa cuidar, fazer com que o meio-fio da nossa rua fique limpinho, que isso não depende do poder público, né? De cuidar à frente da nossa casa, cuidar um pouco mais das calçadas, né? Das praças e jardim. Nossas praças precisam. Agora a prefeitura iluminou bem, está ficando bonito. A gente precisa ter flor lá, precisa ter um ambiente. A gente pensa em colocar água para as pessoas, mas tu coloca um bebedor d'água, o pessoal rouba. Né? Então a gente precisa cuidar da cidade. A gente precisa ter esse olhar com cuidado, né, e fazer com que a prefeitura crie programas de incentivo para isso, para embelezamento da cidade, que possa ter financiamento para as pessoas cuidar da calçada. Hoje a gente precisa, a prefeitura não pode absorver toda a demanda, porque não tem recursos para isso, mas pode ser o gerente disso.
pode criar parcerias para isso, né? E a gente cuidar. Eu estou pensando na nossa região, na entrada da região, colocar lá um coração. Eu amo a região norte. Que a gente possa colocar, eu amo a Teneves, que a gente possa botar, eu amo Camobi. Na entrada da cidade, eu amo Santa Maria. Então, esse sentimento de amor pelas coisas que a gente tem, a gente precisa evoluir um pouco mais na nossa cidade. Que possa lá tu colocar uma coisa para decorar, que fique ali, fique bonito. As pessoas querem ir lá tirar uma fotografia, ficou tão bonito. Ali a máquina da ferrovia no calçadão, todo mundo tira foto, que possa cuidar ali, que não esteja sujeira nela, que a gente possa juntar o papel do chão. Tudo isso vai contribuindo para um ambiente de saúde mental melhor. É tão bom tu chegar numa cidade, tu ver as flores, ver as coisas bonitas, pintadinhas, ajeitadas. Nossa cidade está com um aspecto não muito legal que a gente precisa melhorar. Acho que tem que trabalhar também a questão do pertencimento, né? Quando eu pertenço a um lugar, eu cuido dele. Né, vereador? Nós estamos acabando o nosso programa, mas agradeço muito a sua presença aqui, dando transparência para o seu mandato no programa Mandato em Pauta. E o nosso mandato está aberto para toda a comunidade. A gente é muito ativo nas redes sociais e nos colocando à disposição. Transparência, e a gente está aí para trabalhar. Obrigada, vereador. Esse foi o programa Mandato em Pauta com o vereador Forte do PP. Para você rever esse programa, vá lá no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.